Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui, prosseguindo com a série Desmistificando, nós vamos falar sobre essa coisa aqui. Provavelmente você já viu essa imagem em algum lugar e você já sabe do que eu tô falando. Mas caso você não viu, a história disso aqui é mais ou menos o seguinte. Todo dia, milhares ou centenas de pessoas sonham com esse cara toda noite. Ninguém sabe explicar de onde esse cara veio, quem esse cara é. Alguns dizem que esse cara é Deus, outros dizem que esse cara é um viajante interdimensional, outros dizem que esse cara é um viajante do tempo, outros dizem que esse cara é uma representação do seu próprio ego, enfim, tem várias ideias. Mas a questão é, segundo a história, claro, dessa vez a tradução fica por conta do site Medo B, esse cara aqui teria sido desenhado por um paciente de um psiquiatra muito famoso em Nova York, e o cara deixou o prontuário, o papel do cara, do paciente dele em cima da mesa. Que não é uma coisa muito comum para psiquiatras, para qualquer consultório médico, normalmente isso é confidencial, mas deixa isso de lado por enquanto. Então outro paciente viu, falou, mano, eu acho que eu sonhei com esse cara, e aí outros pacientes também acharam que ele tinha sonhado com aquele cara, e aí esse psiquiatra levou para outros amigos dele e outros psiquiatras, e obtiveram a mesma resposta. Então, com base nisso, esses psiquiatras, teoricamente, claro, tudo segundo a historinha, teriam organizado esse site aqui para tentar identificar quem seria essa face misteriosa. Mas antes eu quero mandar meus cumprimentos ao E-Farsas e também ao canal Assombrado, porque muito antes desse vídeo, se eu não me engano, até antes do canal existir, do meu canal existir, esses caras conseguiram chegar em conclusões semelhantes às minhas. Mas como eu acho que eu consegui encontrar algumas coisinhas a mais, algumas evidências que reforçam mais a resposta desse caso, eu decidi fazer um Desmistificando. E claro, também muita gente pediu, eu vi que esse assunto estava tendo um pouquinho mais de repercussão ultimamente. Então, para investigar aqui a história do Discman, primeiro a gente precisa entender como ele surgiu. Através dessa análise aqui, de tempo mesmo, aquela análise do Google Trends que vocês já conhecem, dá pra você perceber, eu filtrei aqui pra Discman Dream, Discman.org e Everdream Discman. Isso aqui é justamente essa parada que tá aqui. Então, através desse filtro, a gente pode perceber que essas duas aqui são meio genéricas e tem antes também. Mas a específica do Discman.org tem apenas a partir dessa data. Se eu remover aqui as duas, remover tanto o azul quanto também o amarelo, que agora na verdade está vermelho, ficou só o Discman.org, você vai ver que realmente essa história surgiu aqui. O rolê começou neste momento em específico. Se você observar o pico, você vai ver que o pico aqui data de outubro de 2009. Mas você também vai ver que em setembro de 2009 você também teve uma pesquisa pelo site. Antes disso você não tem nada. A partir disso, combinado com algumas buscas por data que a gente sempre faz, a gente chegou à conclusão que sim, isso aqui surgiu mesmo a partir desse site, não foi nenhuma creepypasta. E claro, dá pra você perceber que todas as outras buscas tendem a acompanhar este pico. Conforme as outras têm um pico, essas coisas também têm um pico junto, como demonstrado aqui. Mas claro, o site em questão em vermelho agora é o principal. O que nós temos nesse site aqui? Temos a historinha clicando aqui em History, exatamente a mesma coisa que eu já contei pra vocês. Temos aqui alguns relatos de sonhos que os caras tinham falado. Também tem aqui uma parte de teorias, que teve gente que fez um vídeo só falando disso aqui, a gente vai falar em 2 minutos. São teorias que explicam por que esse cara aparece nos sonhos. Nem vou mencionar, quem quiser dar uma lida depois. Tem também uma parte aqui de retratos, que seriam pessoas que desenharam esse cara em algum momento da vida delas. Depois também, isso aqui vai merecer uma atenção especial. Tem esse In The Words aqui, que na verdade são cartazes para perguntar se você localizou esse cara, que inclusive é isso que mais fez a fama de tudo, que podem ser colocados, podem ser aficionados em diversas partes. E ainda falando sobre esses cartazes, aqui em download você pode baixar os próprios cartazes em diversas línguas, como demonstrado aqui. Também aqui em Guestbook, isso aqui seria, dá a entender, Guestbook normalmente é um lugar que você assina, mas no entanto aqui você não tem. Você tem apenas o endereço de uma página no Facebook. Observa que essa página aqui está em italiano, depois a gente vai retomar a questão do italiano. Aqui em News nós temos uma atualização de tudo que foi postado nesse site aqui. Também tem algumas coisas que podem ser do tal do cara, apesar de que, claro, são apenas semelhantes. E atualização de tudo que já foi feito no site. Contact Us. Aqui também você tem uma espécie de menu de contato que você pode mandar uma mensagem. E por incrível que pareça, navegando por aqui eu também encontrei, mesmo não estando no menu, um link de uma lojinha. O que você pode fazer nessa lojinha? Comprar adesivos do Discman por 4 euros para a Europa e também por 6 euros para o resto do mundo. Não me pergunte por quê, mas esses caras vendem adesivos do Discman. Pelo visto isso aqui acabou gerando uma certa grana. Fazendo aqui um certo histórico de capturas, claro, essa é a parte que a gente sempre começa, nós percebemos que o Discman tem capturas para 2 períodos de tempo em específico. O primeiro deles, deixa ele apenas carregar mais uma vez aqui a página, nós temos dessa época, 2003 até 2005. E depois, mais adiante, nós temos esse aqui a partir de 2010. Curiosamente, nós não temos nenhuma de 2009 confirmando, mas o histórico de busca já é suficiente para mostrar que isso aqui teve um pico sim em 2009. O mais curioso ainda é que a busca de 2003 retorna
essa imagem aqui. Retorna esse site, esse endereço mesmo, essa página, como se ela estivesse no thisman.org. Já buscas a partir de 2010, foi aquela que eu mostrei para vocês lá atrás, um pouquinho antes dessa aqui, mostra já a mesma página que a gente conhece sem maiores mudanças. Sendo assim, nós partimos investigando essa primeira imagem aqui. Temos aqui uma espécie de propaganda contra a guerra. No war, we stand to gain nothing. Então seria, sem guerra, nós nos levantamos, nós nos posicionamos com o objetivo de ganhar nada. E tem aqui essas imagens de protestos contra a guerra. Apesar dessa imagem aqui ser um tanto, digamos assim, inconclusiva, nós clicando aqui em exibir código-fonte da página, conseguimos obter algumas informações legais. Principalmente isso aqui. Mixblog.com é trazido para você pela Galaxy Media Design. Aqui você também tem o endereço, tem um outro site aqui, clintfollow.com, tem um endereço no Canadá, e também a gente conseguiu separar mais algumas strings que podem ser interessantes para levantar uma busca futura. São elas: Clint Photo, Mixblog, Galaxy Media Design. Então, fazendo isso, nós fomos atrás de cada um dos sites. O Clint Adam, inclusive, chama-se Clint Adam Smith Film and Photo. Você pode perceber que o endereço é exatamente o mesmo, é sim um estúdio fotográfico, alguma coisa desse gênero. O Adam Smith não tem relação nenhuma com o economista. E a Mixblog, se você clicar, você vai perceber que é uma espécie de agência de marketing mesmo. Tem propaganda da Heineken, tem propaganda disso aqui que eu não sei o que é, tem propaganda desse Coors Light, enfim, tem várias propagandas, é mesmo uma agência de marketing. Isso aqui é uma espécie de portfólio. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo e chegar em agosto de 2010, mais especificamente em setembro de 2009, claro, mas a gente está abordando 2010 por causa dessa captura. Tem uma ferramenta, essa aqui chama-se WhoisRequest, e permite você obter um registro de todas as pessoas que tiveram a posse daquele domínio com o tempo. Através dessa análise, se você souber interpretar aqui, você consegue levantar muita coisa interessante. Primeiro delas que você pode perceber é que nessa época, 2003 até 2005, isso aqui estava em nome de uma empresa chamada DirectNick.com. Em 2006, isso aqui foi tirado da DirectNick, como mostra aqui. Fazendo uma pesquisa a respeito da DirectNick, nós descobrimos que essa companhia aqui, na verdade é uma companhia americana situada no estado da Louisiana, como ele mesmo explica aqui. Então nesse caso a DirectNick seria responsável por hospedar o site do Mixblog naquela época com a propaganda contra a guerra, é o que a gente conhece atualmente. Entretanto, se você seguir, vai ver aqui que simplesmente os domínios saem de todos os lugares, então eles expiram, o domínio expira, e depois em 2008 agora a coisa começa a ficar interessante, ele é comprado pela DNSHosting.it. O que seria DNSHosting.it? Entramos lá no site, se você pesquisar no Google, tentar acessar o DNSHosting.it, vou até repetir a pesquisa aqui, você vai perceber que ele redireciona você para o site que eu vou mostrar aqui agora. Esse Joomla Host, que na verdade você pode tentar por conta própria, trata-se apenas desse site aqui. Então aqui já dá para perceber que é um site italiano, é um serviço italiano de hospedagem mesmo chamado host.it. Isso dá para perceber claramente a partir do idioma. Logo em seguida, prosseguindo um pouquinho mais na história, dá para perceber que também tem um endereço chamado Technorail que está envolvido na história. Se você vir aqui e fizer um ruiz no Technorail, que é esse endereço aqui, você também vai perceber que ele tem o domínio .it. Se você considerar um endereço também, Localita de Palazzetto, eu não sei como pronunciar isso aqui, mas tanto faz, você vai ver que o lugar está situado em Roma. E também, se você voltar lá no histórico de Ruiz, você vai ter que ter um endereço chamado Aruba DNS. Esse tal de Aruba DNS também está localizado no mesmo lugar na Itália. O que isso aqui permite concluir? Que naquela época, esse domínio foi adquirido por alguém na Itália. Quem criou isso aqui estava situado na Itália. Para um psiquiatra de Nova York, essa coisa já começa a ficar um pouquinho estranha. Vamos verificar se isso aqui ainda está situado na Itália. Para isso, nós vamos usar um serviço chamado IP Location. Pode ser qualquer serviço, esse aqui mesmo, por exemplo. Então nós vamos pegar o endereço do Thisman e vamos tacar ali no IP Location, neste lugar aqui. Dá um Enter e clique em IP Lookup. E nós também podemos acessar um serviço de Ruiz qualquer e colocar o endereço do site em questão. Só que aí tem um probleminha. Quando você chegar aqui, vai perceber que esse domínio foi atualizado em 2016, foi registrado em 2008 e expira em 2018. Só que agora, nesse momento, nós apenas temos o Technorail e o Aruba DNS, mas não temos mais informações a respeito de quem hospeda atualmente, porque está protegido pela privacidade. Isso indica que o criador desse site, por alguma razão, quis esconder sua identidade. Vamos agora verificar por quê. Felizmente, alguém decidiu fazer essa mesma consulta nessa página em outubro de 2009. Foi inclusive esses caras que, na primeira vez, conseguiram aí ter pistas de como desmascarar a farsa. E mais felizmente ainda, alguém que fez essa mesma pesquisa também arquivou a página para eternizá-la nesse Wayback Machine. E a partir daqui nós podemos descobrir em nome de quem esse site estava registrado. E o nome do cidadão que registrou esse site chama-se Andrea Netalla. Inclusive, ele está situado na Itália também. Esse Villa del Orso 43, Roma, está situado na Itália.
Então aqui nós podemos levantar duas coisas interessantes. Primeiro deles, o Andrea Netala, claro, o nome do cidadão. Segundo deles, o guerrillamarketing.it. Isso aqui também vai ser importante. Com uma pesquisa no Google por Andrea Netala, nós conseguimos chegar no perfil do LinkedIn do cara. Esse aqui é o perfil do LinkedIn dele, mesmo nome, e ele é executivo da Guerrilla Marketing. Além disso, se você pegar na experiência dele, você vai ver que esse cara é diretor criativo e cofundador de uma empresa chamada Coq, que é pelo que eu pesquisei, uma companhia de publicidade. Ele também foi freelancer nessa Guerrilla, também trabalhou com filme, alguma coisa do tipo, trabalhou no setor criativo da Guerrilla e também foi cofundador e diretor criativo da Guerrilla Marketing. Tem inclusive aqui a formação dele em sociologia. Inclusive aqui tem algumas especializações do cara: Guerrilla Marketing, marketing viral, isso já dá uma certa ideia, e também marketing de mídias sociais. Inclusive aqui tem algumas recomendações de emprego desses caras. Também clicando aqui em experiência você vai ver que tem muitas outras coisas. Vamos agora dar uma stalkeada um pouquinho mais além no perfil do cara. Esse aqui é o perfil do Facebook do nosso Andrea Netala. Vendo aqui você vai encontrar entre diversas postagens, tem Trump, tem um liquidificador, tem um Papai Noel fazendo a saudação nazista, enfim, você vai achar essa imagem do This Man aqui. Foi uma tatuagem, ele disse que alguém de alguma parte de São Paulo, no Brasil, fez essa tatuagem. Mas você tem mais coisas ainda se você acessar o perfil do Twitter do Andrea Netala. Se você der uma stalkeada aqui no Twitter dele, você vai ver, além de Donald Trump e todas as coisas, várias outras referências ao This Man. Por exemplo, essa imagem aqui dos adesivos provavelmente compradas lá naquele site. Esses caras que exibiram a foto do This Man e um show. Esse cara que fez o This Man no Overwatch. Entre várias outras imagens do tal do This Man. Tem muita coisa aqui. Também tem alguns trabalhos dele que ele compartilha, que depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre. Se você descer, vai ver que tem bastante coisa relacionada. Eu fiz aqui uma pequena seleção de prints de coisas nos quais isso aparece. Também tem uma coisinha interessante. Se você verificar essa conversa aqui que ele teve com alguma pessoa, provavelmente do Japão, ele diz aqui que o This Man agora está famoso no Japão e foi introduzida por personagens da TV japonesa, garotas de quadrinhos e também alguns sites de notícias e blog. Ele pede aqui, por favor, use a mensagem privada e me envie imagens e vídeo. Então, de alguma forma, ele está interessado nessa história do This Man. Vamos pesquisar mais um pouquinho agora a respeito da empresa dele, Guerrilla Marketing, e também a respeito da outra empresa dele, a Coq. Coq não significa pinto em inglês, é outra coisa, é Coq com 2K. A Guerrilla Marketing, como o próprio manifesto dele afirma, se você selecionar aqui você vai obter esse texto em italiano. Vamos lá para o Google Tradutor e vamos traduzir. Ele diz que o Guerrilla Marketing é um conjunto de técnicas de comunicação não convencionais que consegue uma visibilidade máxima com o mínimo de investimento. Isso aqui também contribui para a estratégia de mercado, ensinando pseudo-acontecimentos projetados. Então eles, digamos assim, criam um acontecimento falso para chamar atenção. Isso também explora a necessidade de novas mídias e a permeabilidade, ou seja, como que dá para difundir essas ideias por aí. Ele também diz que esse sistema inocula no sistema de mídia vírus capazes de se replicar na mente dos consumidores. Então, uma estratégia de marketing sensacional que espalha na mente de todo mundo. E tem mais outras coisas aqui que não é tão interessante. E claro, ele diz sempre para você contratar a empresa dele. Então já dá para perceber que essa empresa aqui é uma espécie de empresa de marketing um pouco não convencional, que acaba tomando atitudes assim também um pouco não convencionais, como fingir eventos. Essa Coq agência aqui, nós temos essa imagem de um cavalo sem a cabeça, e simplesmente isso, não tem nenhuma outra imagem, não tem nenhum outro menu de acesso, apenas este banner. Mas o mais interessante que nós descobrimos a respeito do Andrea Netala, se você fazer uma pesquisa fácil, vai encontrar direto quem é esse cara, esse endereço do site aqui, inclusive essa aqui é a foto do fulano. Você vai ver também que ele tem um blog é um site chamado andreanetala.it, também um domínio italiano. Neste site aqui tem uma espécie de portfólio dele com todas as coisas que esse cara já criou. O que a gente pode encontrar aqui? Uma petição pedindo para Deus devolver o David Bowie. Inclusive essa petição que ele criou, que ele produziu, teve também uma cobertura de imprensa no Independent, no Mirror, no Hollywood Reporter, no BBC Turkey, entre vários outros lugares. Então ele criou uma petição e essa petição viralizou. Temos também outras coisas, por exemplo isso aqui que seria um remédio falso, também ele mesmo diz aqui que isso é um remédio falso, que seria capaz de ocultar efeitos da embriaguez. Então, isso aqui foi uma chuva de dólares que ele fez. Ele forjou uma chuva de dólares na cidade de Florença, lá na Itália. Isso aqui é a própria agência de publicidade dele, entre outras coisas que você pesquisar aqui. Também tem uma coisa a respeito de uma aterrissagem de OVNI falsa que eles forjaram. Eles fizeram um jornal falso, esse aqui, e aí colocaram como se tivesse tido uma aterrissagem de OVNI lá na Itália. Isso aqui foi de 2001, seria a gênese da companhia, como ele mesmo diz aqui, da própria Guerrilla Marketing. Então já dá para perceber que esse cara é um pouco, digamos assim, especializado em criar virais falsos, em criar fake news. Claro que vocês certamente viram isso aqui, por mais que eu não queria mostrar depois, mas não deu para esconder. Ele também tem um artigo a respeito do próprio This Man. Nesse artigo aqui,
Além de explicar toda a história do This-Man também, ele coloca aqui as imagens, coloca vídeos que as pessoas já fizeram a respeito do This-Man, coloca aqui um cara que se achou parecido com o cara, entre outras coisas. Também aqui embaixo tem ano 2009, créditos, Koch e alguns amigos, vários amigos na verdade, a lot of friends. E Koch, se você lembra um pouquinho, também é o nome da agência de publicidade. Então aqui praticamente ele admite que ele é o criador dessa história. E também tem uma reportagem da revista Vice dizendo: droga, nós acabamos de ser enganados, a verdadeira história por trás do This-Man está neste post aqui. E quando você acessa lá a reportagem da revista Vice, que é uma reportagem, digamos assim, um tanto credenciada, é um site confiável mesmo, para você fazer esse tipo de análise, você vai ver que tem aqui uma certa explicação do que a coisa se trata, e também tem uma entrevista com o nosso amiguinho, com o Andrea Natala. Eu traduzi ela para vocês aqui. Aqui ele pergunta qual foi a primeira experiência do Andrea com esse This-Man. Ele diz que na verdade foi durante o inverno de 2008, quando esse cara, o This-Man, surgiu em um sonho. E ele convidou o Andrea para criar um site para encontrar uma resposta para sua própria aparência. Ele usou um software de composição facial e pegou o primeiro que ele conseguiu encontrar e aí projetou todo o rosto. Forma redonda, sobrancelhas espessas, lábios finos e uma linha de cabelo que recuava. No caso, a falha mesmo que esse cara tem no cabelo. Essa falha aqui provavelmente é o que ele está se referindo. Ele faz mais aqui algumas perguntas a respeito de como seria a voz do cara, enfim, outras coisas do gênero. Quem quiser dar uma lida depois, isso não é tão relevante para o nosso vídeo. Ele também diz que depois que ele criou o This-Man, tem pessoas no mundo todo que se identificam. Tem gente que diz que esse cara é o presidente do Egito, outros dizem que esse cara na verdade é de Another Page do Twin Peaks, não tenho a mínima ideia do que seja. Outros dizem que é um cara de uma série antiga chamada Além da Imaginação, The Twilight Zone, se você quiser pesquisar depois. E outros ainda dizem que o This-Man é ele mesmo. Esse cara aqui, Arudi Kanan Aya, é um guru indiano, e ele diz que o This-Man é ele mesmo e usa isso como prova dos seus poderes. Se você der uma olhada aqui, vai ver que não parece nem um pouco. É tipo o cara que quer aparecer com uma celebridade, corta o cabelo semelhante, mas não parece porra nenhuma. Esse cara aqui, ele diz que isso é uma espécie assim de prova dos poderes dele. Beleza, cada um com seus feitiços estranhos. Mas além disso, também o mais interessante é que nessa reportagem o cara já muda toda a versão original do This-Man. Se você comparar com a história listada aqui, você vai ver que ele menciona um psiquiatra em janeiro de 2006, toda aquela parada. Aqui ele já diz que não, que ele sonhou com o cara e decidiu fazer e inventou a história do psiquiatra. Se ele sonhou com o cara e fez, então obviamente nós não temos nenhum psiquiatra em Nova York. Inclusive nessa reportagem aqui da Vice eu não copiei o link, mas se você pesquisar aqui por software, dá um Ctrl F, você vai encontrar software rapidinho e clicar aqui, você vai ver que você será redirecionado para este site aqui. Chama-se Flashface e é uma ferramenta, segundo o sistema aqui, ele é usada pela polícia e permite que você crie imagens de suspeitos, talvez para investigação, talvez para fazer cartazes de procurado. Esse aqui atualmente é um aplicativo, eu não consegui achar o grátis, então eu instalei o premium mesmo a partir daqui do Nox. E aqui realmente você pode ir montando pessoas, montando rostos. E aí com isso você consegue montar o seu suspeito, montar o rosto de alguém. E foi exatamente essa técnica aqui que o cara usou quando criou esse sistema. E a gente também dei aqui um exemplo de um cara qualquer e dá para você perceber, se você analisar o traço que é usado nessa imagem, no caso todas essas pontinhas, e também o traço que é usado na imagem clássica do This-Man. É exatamente o mesmo estilo. Infelizmente aqui não carrega, mas trata-se disso aqui. Acontece que a gente foi pesquisar um pouquinho mais além desse Flashface para tentar encontrar alguma prova que isso aqui realmente possa ter sido feito ali, não desenhado por ninguém, e nós descobrimos que o Flashface tem um extenso histórico de capturas. Entre elas, essa captura de 2009, praticamente contemporânea ao momento que o cara criou. E aqui dá para você perceber que realmente isso era um sistema online bem semelhante ao atual, que a gente tem um aplicativo atual, no qual a gente escolhe várias opções de cabelo, de sobrancelha, de óculos, de olhos, e com isso você consegue formar um rosto. Mas claro, infelizmente, as versões enquete aqui não capturaram todas as imagens. No entanto, nós fizemos alguma pesquisa e conseguimos encontrar algumas imagens do programa na época. Apesar de não termos nos esforçado tanto para conseguir levantar os outros elementos, nós conseguimos achar a cabeça do cara. Na verdade, essa imagem aqui do cabelo com uma falha, dá para perceber que essa aqui que eu sinalizei aqui no número 10. Isso aqui é um print antigo que eu retirei lá do Tecmundo. Tem aqui uma falha no cabelo, meio careca, aqui você tem uma entrada mesmo, exatamente igual à entrada do This-Man, essa entrada aqui. Então já dá para você perceber que na verdade isso aqui foi apenas produto da imaginação dele, utilizando um software de computador. Mas ainda uma parte final assim da história.
Vocês viram aqui também que a gente tem uma parte de galeria, no qual ele diz vários retratos, vários desenhos que foram feitos. Ele também diz que essa identikit, no caso corresponderia a essa imagem aqui, o retrato pela polícia, é na verdade baseado nesses outros retratos, nesses outros desenhos. Vamos agora fazer uma análise forense para decidir se isso aqui é ou não real. A análise forense, como de costume, vai ser feita com aquele programa que vocês já conhecem, o ICF Forensics. Eu vou utilizar aqui uma pasta com todas as imagens do Discman. Eu não vou fazer isso para todas, mas vou dar um exemplo de como essa coisa pode ser útil. Eu vou escolher um aleatório aqui, Germany, por exemplo. Depois eu falo o que esse nome significa. Vem aqui Extract Strings e aí você vai ver todos os detalhes. Por exemplo, a data que isso foi feito, o programa que isso foi feito, entre várias outras informações que você pode encontrar por aqui. Isso aqui é bem útil para esse tipo de coisa. Mas então eu fiz uma tabela já com toda a análise forense pronta. Isso aqui está em ordem cronológica. O que a gente primeiro observa? Que essa imagem é Discman.jpg, então a imagem feita lá com o programinha, a imagem feita aqui com o Face Flash, foi feita em primeiro lugar, no dia 21 de julho de 2009, às 15 horas e 15 minutos e 7 segundos. Isso foi feito também, teve uma certa edição, um filtro, assim digamos, através do Adobe Photoshop CS2. Mas isso aqui, teoricamente, para fontes menos informadas, seria o desenho de Nova York. Não é. E também é utilizado como imagem oficial. A próxima imagem, esse desenho aqui chama-se Germany, então você deduz que seria o paciente na Alemanha, porque ele diz que várias pessoas ao redor do mundo desenharam o mesmo cara. Também foi feita com Adobe Photoshop CS2. Isso aqui foi feito no dia 21/7 de 2009, às 22h50. Ou seja, isso aqui foi feito depois da primeira imagem, não antes. Então essa aqui não é baseada nessas, pelo contrário. Essas aqui, todos os desenhos que são baseados na primeira imagem que o André fez. Isso está perfeitamente de acordo com a entrevista que ele mesmo deu para a revista. Logo depois a de New York City, que teoricamente seria a primeira de 2006. Na verdade ela é de agosto de 2009, 24 de agosto de 2009 às 13 horas. Isso teria sido desenhado pelo paciente em 2006, então nós temos uma certa incongruência. Também Adobe Photoshop CS2. A próxima imagem foi desenhada quase um mês depois, no dia 21 de setembro de 2009. Chama-se Italy.jpg, então teria sido um cara da Itália, um paciente da Itália que fez. Também Adobe Photoshop CS2, exatamente a mesma coisa. Apesar de que dê para você perceber claramente que essas imagens aqui são feitas a partir de desenho mesmo escaneado, esse cara fez um certo ajuste no Photoshop. Esse ajuste, coincidentemente, não condiz com nenhuma data das imagens oficiais do Discman, das imagens que teriam sido feitas entre 2006 e entre 2009. E também o site surgiu nesse momento aqui, mais ou menos dia 21 de novembro de 2009, mais ou menos em agosto de 2009, como diz o histórico aqui que eu já mostrei 500 vezes para vocês. Logo depois surgiram essas outras imagens listadas aqui embaixo. Essas aqui não dá pra gente saber exatamente qual a procedência, essa aqui principalmente. Mas ela foi feita pelo Adobe Photoshop CS3, então parece que o nosso amiguinho se atualizou um pouquinho. Além disso, essas outras duas imagens aqui chamam-se EJAS1.jpg. Dá para você observar também, se você der um zoom maior na imagem, que essa imagem foi feita, tem uma marca d'água aqui embaixo, por um cara chamado Harris Ejas. Se você pesquisar pelo tal do Harris Ejas, vai ver que esse cara tem um perfil no DeviantArt. Realmente também temos aqui a marca do DeviantArt. Inclusive o link, ou a marca d'água, perdão, se você observar nas imagens dele, trata-se exatamente da mesma marca d'água. Deixa isso aqui carregar, mas essa marca d'água aqui embaixo, essa coisinha que deveria carregar, essa coisinha roxa aqui é exatamente a mesma coisinha não roxa que aparece aqui. Além disso, também por fim, essas duas é a mesma coisa. Esse manin.jpg não deu para entender muito bem, mas ele foi adicionado bem depois, apenas em novembro de 2011. Todas essas foram depois do surgimento do site. Por fim, esse Discman Comp seria uma versão computadorizada. Teve a edição da Adobe Photoshop CC e também a gente encontrou uma marca de uma impressora. Não sei o que ela faz aqui, mas ela também é apenas de 17 de março de 2014. O que a gente conclui? Todas as imagens que teoricamente serviriam de provas de que o Discman é antigo, porque essas aqui não são, porque elas são datadas de depois, na verdade não são provas válidas porque nenhuma delas apresenta uma data viável, e mais ainda, nenhuma dessas aqui apresenta uma data anterior à imagem que ele fez naquele programa, ou seja, é apenas uma criação da mente dele. O que todas essas informações permitem que a gente conclua que na verdade a primeira versão do Discman não foi criada por nenhum paciente psiquiátrico, na verdade sequer foi feita em papel por alguém, foi feita pelo mesmo André, o cara lá da publicidade, através de um aplicativo online.
E por fim, eu esqueci de falar isso antes, por que esse cara admite que ele fez? Porque a gente sabe que ele tem uma agência de marketing. Se esse cara foi capaz de convencer um monte de pessoa no mundo todo de que elas sonharam com uma pessoa, com um cara, ele também é capaz de vender o seu produto. Se eu quisesse uma agência de marketing, eu certamente contrataria ele. Agora, se por alguma razão você sonhou com esse cara, pesquisando um pouquinho sobre teoria psicanalítica, você vai perceber que o Freud formulou uma certa observação a respeito disso, que diz que elementos que foram vistos durante o dia tendem a se reproduzir num sonho. Certamente você já viu algo durante o dia e depois sonhou com aquilo. Às vezes, por exemplo, eu tô dormindo e ouço enquanto eu sonho o meu professor dando aula, por exemplo. É resto diurno mesmo o nome disso aqui. Ou então você vê algum elemento, sei lá, você pega um ônibus e depois você sonha com esse ônibus. Exatamente a mesma coisa. Se depois desse vídeo, ou depois de ver esse cara, você sonhar com esse cara, não tem nada de paranormal. É simplesmente sugestão. Muitas vezes talvez você já tenha também, antes de dormir, pensado em uma coisa e sonhado com essa coisa. Também exatamente a mesma explicação. O que a gente pode concluir? Primeiramente, o Discman não possui nenhum poder sobrenatural, não é Deus, não é nenhum viajante, nada do gênero. Ele foi criado por um publicitário e viralizou. Fontes que a gente pode usar para provar isso aqui: o Ruiz no site, as ligações entre o publicitário e o Discman, inclusive o comportamento dele nas redes sociais e principalmente a entrevista. Além disso, eu já disse milhões de vezes, o Discman não foi descrito por nenhum paciente psiquiátrico. Fique muito claro, a história em questão ela é falsa, isso é sustentado pela análise forense. Além disso, a primeira imagem do Discman foi criada em um programa de modelagem, já falamos também. Fontes, entrevista com o André e a confirmação visual a partir das capturas antigas. Aquela rolê lá que eu fiz com vocês no print em questão do programa que a gente usou. Basta você descer um pouquinho, vai ver aqui que a gente tem exatamente a mesma careca do cara aparecendo. Com alguma paciência, se você tiver tempo de procurar aqui entre 52 monoceiras diferentes, você vem aqui, se eu não me engano, em algum dos pontos você vai ver que ali você pode sim escolher. Tem um monte de nariz, tem um monte de sobrancelha, tem um monte de cara, aí você pode tentar montar o Discman de novo. Eu não tô afim, isso já tá provado o bastante. E por fim, as aparições do Discman são perfeitamente explicáveis por teorias mais congruentes com a realidade. Esse foi o vídeo, em breve a gente vê, falou!